Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Meu nome é Vitor Brito e eu tô aqui com meu co-host Matheus Winkler. E nós vamos falar hoje sobre alguns assuntos muito interessantes na qual o Matheus ama falar. E ele vai dar uma viajadinha aí, já dando um spoiler, mas vocês vão gostar bastante. Bem-vindo, Matheus. Obrigado por já me botar aqui com esse frame, né, com essa estrutura de que eu vou dar uma viajadinha. Pessoal, hoje a gente vai dar uma viajadinha de fato e a gente vai falar sobre o treinamento invisível. E o treino invisível é o motivo pelo qual muitos conseguem sucesso e muitos outros falham. O treino invisível é aquele treino que você não está vendo, só que ele é essencial para a entrega do resultado final. Vitor, conta um pouquinho mais pra gente aí o que é o treino invisível. Então, Matheus, você resumiu muito bem, mas é exatamente aquilo que a gente faz atrás dos panos, né? Atrás da coxia, que é o trabalho pesado, que é o trabalho duro. Então, diante de uma prova, antes da aprovação, tem uma constância de trabalho por trás. Então, você separar tempo para aquilo, você estudar bastante, escolher os melhores livros, usar o seu tempo para ter uma saúde mental, ter lazer, enfim, diversas coisas. E acontece dessa forma em todos os âmbitos da vida. Então, seja no esporte, para conquistar uma medalha olímpica, seja para conquistar qualquer tipo de concurso ou, enfim, objetivos familiares. Então, é o trabalho sujo. Eu chamo de trabalho sujo aquilo que é o trabalho invisível. Legal, cara. E é até interessante esse paralelo da vida normal com a vida da performance, né? Que em todo lugar existe o trabalho sujo. E nesse contexto que a gente está colocando, o treinamento invisível, quando a gente está falando de treinamento invisível, muitas vezes na vida de um atleta ou de um paciente nosso, o treino invisível é não o momento que ele está suando na academia, não é o momento que ele está lutando, não é o momento que ele está correndo. O treinamento invisível é tudo aquilo que ele faz para ter condição de correr melhor, de se recuperar mais rápido, de poder estar apto sempre. E quando a gente fala em treinamento invisível, a gente está inevitavelmente falando do outro pilar, que é do outro lado, que em vez de só dar porrada, também tem que se recuperar das porradas que a gente dá. Então aqui a gente está falando no sono, na alimentação, em técnicas de recovery, seja uma recuperação mais ativa, recuperação passiva. Tem muita coisa que entra aqui como treino invisível, só que um ponto interessante é o seguinte: muitas vezes pessoas elas treinam demais o treino visível porque elas estão pecando no treino invisível. E aí elas acham que a solução é treinar mais horas. E isso é comum na vida e no esporte, que é a pessoa achar que para ela melhorar, ganhar aquele um pouquinho a mais que ela precisa em performance, em rendimento, que a única solução é trabalhar mais horas. Mas, na verdade, talvez você precise trabalhar de forma mais inteligente. Então, se você está precisando treinar muito mais do que os outros para performar igual, como será que está o resto? Será que a parte do treino invisível de sono não está deixando a desejar? E não é por isso que teu reflexo está lentificado? Então, esse equilíbrio entre treino visível e invisível, ele é muito importante. Mas para isso a gente tem que tirar um pouco o pano daqui, né? E expor para todo mundo, baixar esse véu e mostrar que, na verdade, o treino invisível, ele também é treino. E diante até de um outro episódio que a gente falou, que a gente se inspira em pessoas que conquistaram, a gente não enxerga o que eles fizeram por trás e não tem a noção de como foi feito, como foi trabalhado todos esses anos. E eu trago dois exemplos aqui muito importantes que talvez isso jogue as pessoas para um caminho, entre aspas, que seja o errado. Que é o Muhammad Ali, que falava que treina enquanto eles dormem, e hoje em dia a gente sabe que é necessário dormir. O quanto que você treina não é significativamente diretamente relacionado com a conquista. E o Kobe Bryant também falava sobre você treinar cada dia mais, chegar mais cedo na academia. Se alguém estivesse treinando, ele chegava 1 hora mais cedo. Isso acaba confundindo as coisas, porque a soma desses fatores a longo prazo, a médio e longo prazo, é uma lesão no esporte. E nós temos muito de ciência sobre isso na medicina do esporte, que é o overtraining, que é você estar colocando uma carga a mais do que o seu corpo consegue suportar e recuperar. E ao mesmo tempo,
no trabalho é o burnout. Então a gente sempre sabe qual que é o desfecho, só muda o nome, só para ficar bonito. Mas ao mesmo tempo, você sabe o caminho que você está seguindo, para onde você vai cair. E na vida, eu acho que a maior dificuldade é você entender que você está seguindo naquele caminho. Porque as pessoas te falam, você sabe porque seu humor muda, as questões relacionadas à sua performance no trabalho já começam a cair. Por mais que você esteja trabalhando, você não consegue ter a mesma performance que você tinha quando sua cabeça estava boa, quando você estava descansando bem, fazendo as coisas adequadamente. Então, não necessariamente trabalhar mais significa melhores resultados. Cara, muito bom. E para quem está escutando e para pensar assim, tanto do ponto de vista pessoal quanto com pacientes, uma boa pergunta para se fazer é como você está se sentindo. Porque talvez o teu equilíbrio entre treinamento visível e treinamento invisível, ele esteja ausente, talvez esteja desequilibrado. Só que esse desequilíbrio ele vai se manifestar muitas vezes com esse esgotamento que o Vitor está falando. Então a pessoa vai sentir que cruzou a linha quando já é tarde demais, quando ela já atravessou essa linha. Então a gente tem que se perguntar se a gente não está trabalhando muito e tendo pouco resultado, e se esse for o caso, a gente tem que olhar estrategicamente para a nossa vida, para o nosso tempo, para como que a gente tem que alocar as coisas. E uma sugestão que eu faço para vocês assim é vocês realmente quebrarem em itens do treino invisível. Então a gente falou aqui, por exemplo, sono. Quantas horas por dia você está dormindo? Uma pergunta boa de se fazer, que a gente sempre faz para os pacientes, é se a pessoa tem sonolência diurna, se ela tem dificuldade em pegar no sono, dificuldade em acordar, porque aí a gente consegue entender não somente o número de horas que a pessoa está dormindo, mas o quanto ela consegue se recuperar naquele número de horas. E se a resposta para isso for ruim, significa que a gente já tem um pilar aí que a gente pode modificar, o pilar do sono. Então, de forma bastante prática, identifica se tem algum pilar que está deixando a desejar e direciona uma ação para melhorar. Só que treinamento invisível também é treino e exige esforço. E parece que é super simples, assim, não, dorme melhor. Mas para dormir melhor, você tem que, às vezes, deitar mais cedo. Para deitar mais cedo, você tem que se organizar para poder estar na cama esse horário. Então, toda a logística do dia também vai influenciar no como que a gente pode se recuperar ou não. E, Matheus, eu fico pensando muitas vezes se um paciente chega para mim e pergunta: doutor, o que eu preciso focar agora? Lógico que a gente vai individualizar, cada um tem suas queixas, suas dificuldades, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que tem como elencar qual que é mais importante que o outro? Será que o sono é mais importante que a alimentação? Não sei se existe isso, tá? Mas pensando, eu acho que se você não dorme bem, você não se alimenta bem, você não treina bem, a parte mental tá péssima. Então, qual dos outros interfere em todos? Se você não treina bem, você consegue dormir, você consegue se alimentar. Se você não se alimenta bem, talvez você não treine bem, mas dormir você dorme bem. Então, será que o sono não é um dos principais pilares para a nossa performance, tanto esportiva quanto na vida? Sim, cara, eu concordo contigo que é um dos principais pilares. Acho que só essa relação assim... se a gente começa a se exercitar, a gente dorme melhor, né? Mas o que tu falou não é porque tu não se exercita que tu não vai dormir. Pô, alimentação, a gente sabe que também, vai influenciar no sono. Tem gente que tem refluxo e come um monte antes de dormir, passa a noite inteira acordando e o sono da pessoa é ruim porque ela come mal. Tem essa ligação, mas eu tô entendendo o que tu tá falando, que é, dentre todos eles, se eu pegar algum deles e desequilibrar, qual que mais vai mexer em todo o resto? E, cara, eu concordo demais que essa coisa é o sono, porque não tem como estar fazendo boas decisões se você está com sono. Não tem como ter paciência se você está com sono. Não tem como controlar o impulso se você está com sono. Então, dormir bem, cara, é, assim, o ponto de partida para a gente poder se recuperar. A questão de trazer... Lógico que ninguém nunca vai colocar a gente na parede e mandar escolhe um, mas eu quis trazer só essa discussão para poder mostrar a importância do sono. Porque hoje em dia, qual que é o principal distúrbio relacionado com as pessoas do dia a dia?
É o sono. Todo mundo está dormindo muito tarde por conta da exposição à luz de celulares, tablet, computador. Então, a higiene do sono está quase invertida. Todo mundo está jantando mais tarde, dormindo mais tarde, indo para a cama e não fazendo as nossas orientações de ficar mexendo no celular, até fazer uma leitura em si, porque na cama a gente fala que é lugar de dormir, não para fazer outras coisas. Então, o sono, dentro dessa epidemia, surgem os remédios. Então, as medicações que nós orientamos para distúrbio do sono, nós temos um episódio só sobre o sono, com ótimas orientações com o Dr. Guilherme Brassanini, e isso tudo é muito importante, porém, está colocando tudo em cima da resposta rápida, que é a medicação. Então, você voltar para as questões comportamentais, de tentar mudar a rotina da pessoa, o comportamento da pessoa, está deixando de lado. As pessoas estão querendo respostas rápidas com medicações. E isso está se tornando uma dependência. Então, o Zolpidem, por exemplo, uma medicação para iniciar o sono, para distúrbio de insônia. Você tem que tomar muito cuidado, porque pode gerar outros problemas a longo prazo. Então, ter um bom acompanhamento, ter pessoas que conseguem te orientar de maneira com que você use por um período, ou que você use da maneira adequada, isso é o mais importante. Pô, então, até é bom tu tocar nesse ponto que existem distúrbios também do sono e se alguém que está escutando tem problemas assim, vale a pena buscar uma ajuda profissional, um médico especialista em sono para ajudar, né? E aí a gente entra uma segunda parte que é a alimentação. E quando a gente fala de alimentação para recuperação, cara, vai ter 1001 dietas da moda, pessoas falando o que é mais ou menos importante. Só que o que a gente pode concordar que é importante para todo mundo é ter um aporte de macronutrientes que seja o suficiente para você dar conta para as atividades que você tem planejadas para aquele ciclo de treinamento, com uma adaptação tanto no volume total de calorias, de micronutrientes e tudo mais. E essa adaptação tem que ser prezando o objetivo específico que você tem naquela fase do ciclo de treinamento. Então, quanto à alimentação, não existe nada de a alimentação perfeita, é muito mais essa questão do equilíbrio, cuidar para estar, sim, aportando bastante proteína suficiente para recuperação e carboidrato suficiente para você ter energia. A gente vê que o pessoal que treina no alto rendimento, às vezes, faz mais de um treino por dia. Quando a pessoa tem 2 treinos que são muito vigorosos, é importante afastar os treinos para dar tempo para o glicogênio muscular ser ressintetizado, né? Isso daí vai impactar na performance. Então, esses são os principais cuidados do ponto de vista alimentar, e acho que a gente ficar elaborando muito a mais ganhos marginais, né? Sim, e o que você falou de ter a ressíntese de glicogênio, que é a nossa capacidade de armazenar energia dentro do nosso corpo, que é principalmente da glicose, e ela está no fígado, no músculo e na corrente sanguínea. Só que eles se esgotam muito rápido na corrente sanguínea e no músculo. Então, o nosso principal é hepático, é no fígado. E diante de um exercício, por exemplo, pela manhã, não é o que você come pela manhã que seria o mais interessante. É o que você come na refeição anterior. Então, no jantar do dia anterior seria o principal para você ter esse estoque. E tem pessoas que não entendem essa relação. Então, fazem, por exemplo, à noite uma refeição sem carboidrato, porque tem aquela teoria de que carboidrato à noite engorda, e chega no dia seguinte e não consegue performar da maneira adequada. Então, são coisas que precisam ser individualizadas, como você mesmo falou. Depende muito do esporte que a pessoa pratica, do nível de intensidade que ela pratica, da fase, do período de treinamento que ela está. Então, isso é muito importante ser colocado para que a pessoa consiga performar da melhor forma possível e que ela não tenha risco de lesões. Assim como você falou, se a pessoa tem 2 treinos por dia, a gente tem que separar para acontecer essa ressíntese, para você conseguir encaixar também outros tipos de alimentação ali naquele momento. Então, entender o que cada paciente necessita, as necessidades de cada um, acho que é a melhor coisa que a gente faz. E aí um grande erro aí, e um motivo de muitas pessoas não evoluírem, é querer seguir o plano do outro, da outra pessoa. Porque tem muita individualidade nessa questão alimentar, nutricional.
o gasto calórico de cada pessoa é diferente, até a taxa basal do metabolismo é diferente, o gasto que se tem por hora de determinada atividade também vai ser diferente de pessoa para pessoa, porque a biomecânica é outra, o organismo é outro, a intensidade que foi realizada é diferente. Então, muitas vezes as pessoas pegam o plano nutricional de fulaninho e quer fazer o treino do fulaninho, e não é porque você está com o mesmo treino e o mesmo plano alimentar que você vai ter o mesmo resultado. E isso tem que ter essa leitura e essa inteligência. E para a gente, né, cabe a gente trazer essa clareza para os pacientes e cabe às pessoas assim de terem o bom senso de entender que cada corpo é um corpo e cada um vai reagir de uma forma. Então, é importante não seguir somente tendências da moda, mas conhecer um pouquinho a ti mesmo. E outra coisa com relacionada à moda é a suplemento. Porque existe e lança todos os dias um suplemento novo e que busca atingir performance absurda. Promete-se muito e cumpre-se pouco. Então, você entender que a suplementação ela é algo suplementar, não é complementar e nem suprimentar. Não sei nem se existe essa palavra. Mas, ao mesmo tempo, o que o suplemento ele é capaz de fazer? É conseguir completar, suplementar aquilo que você não consegue com uma alimentação normal. Então, tem como você suplementar proteína, carboidrato, os outros tipos de suplementos ergogênicos, que são aqueles que têm relação com melhora de performance, que a gente fala que existem 5, que são os com maiores níveis de evidência, que é cafeína, creatina, betalanina, bicarbonato e... Beterraba. Beterraba, nitrato. Isso aí. Então, 2Cs e 3Bs. Então, esses tipos de suplemento têm sua indicação para cada esporte específico também. Não adianta nada eu utilizar a creatina no esporte de endurance. Existe? Cara, a gente tem polêmica sobre isso, né? A gente fala que vale a pena para um ciclo, para um momento de ganho de força, mas a gente já teve um episódio aqui com o nutricionista Marco Jafé, que é um monstro, um nutricionista que trabalha com muitos corredores, e ele falou que saiu um estudo aí, uma meta-análise agora esse ano, mostrando que independente do momento do ciclo, a creatina não oferece ganhos para o esporte de endurance. Só que eu não vi essa meta-análise, cara. Eu até tenho que pedir para ele. Então, Jafé, se estiver escutando, a gente quer esse artigo aí. Boa. A gente até discutiu no dia sobre os ganhos da creatina no esporte, que é durante a prova de endurance, que em alguns momentos até falavam que a creatina era boa para o sprint final ou durante uma subida que era muito íngreme, enfim. Isso eles sugerem. Só que talvez, se eles conseguirem medir força, potência dos atletas em exercício dentro da academia, isso com certeza a gente já tem resultado com o benefício da creatina. Então, indiretamente você está interferindo na performance do endurance, mas trazer para números durante a prova aí já é outra coisa. Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado para muitas vezes não falar besteira. Então é importante que a gente saiba que existe sim um benefício, mas para tal objetivo. Tentar encaixar o melhor possível para aquele paciente / atleta. Cara, e falando em treinamento invisível, aí tem outra coisa que é invisível, que é assim, são os benefícios invisíveis. É aqueles ganhos tangenciais, não. São ganhos que você tem que são indiretos. Então, dando exemplo de algum suplemento. O suplemento da galinha amarelinha, tá? Você vai lá e você usa esse suplemento e você se sente feliz quando usa o suplemento da galinha amarelinha. E aí você começa a usar esse suplemento antes de treinar sempre, fica feliz e treina. E naturalmente você treina mais. E aí depois você descobre que o suplemento ele não tinha nada demais, ele só tinha um gosto que te deixava feliz, que te lembrava da tua infância, e daí você ficava motivado para treinar. Não significa que o suplemento ele aumentou a tua performance. Mas aí esse suplemento foi importante, foi uma âncora para ti, para que você tivesse consistência no hábito de treinar. Então, para a gente lembrar que também tem coisas que às vezes elas dão um ganho paralelo e a gente também não pode ficar brigando tanto, como quando algum paciente fala que ele toma
todinho, e quando ele toma todinho, ele sente mais força para treinar e pergunta se ele pode continuar tomando todinho. Daí você vai lá e fala para ele, não, agora você tem que tomar leite com mingau. Entendeu? Tipo, cara, deixa o cara com o todinho dele acreditando que vai fazer, trazer um resultado. Então também é legal a gente ponderar isso nesse sentido. Muito, Matheus. E também nessa questão, existe dentro da medicina, na parte científica, te fala muito sobre efeito placebo, né? E efeito placebo tem resultado. Isso é muito claro pra gente. Então, como você mesmo falou, se aquele paciente se sente bem utilizando aquela substância, porque, lógico, se não for algo ilícito, né? Lógico que você vai manter. Então, eu sou da teoria de o menos possível restringir e mudar aquilo que já dá certo. Talvez a pessoa já chega pra gente com 1 milhão de suplementos, aí talvez eu tente reduzir. Porque a gente sabe que a maior parte deles não ajuda em muita coisa. Não é um suplemento ergogênico que não vai facilitar, não vai ajudar em nada. Mas ao mesmo tempo, se for pouca coisa, não tem por que a gente retirar. Porque é normal que o paciente fala assim, eu quero tomar todos os suplementos possíveis. E aí chega com aquela caixa gigantesca. Não sei se você já recebeu isso. Sim. E aí você não sabe nem o que significa aquilo tudo, mas tá tudo bem. E daí tu não sabe nem o que tirar, né? Puta, imagina, se eu tirar tudo, eu nunca vou saber o que deixou de fazer efeito também, né? Cara, e outro ponto do treinamento invisível que é importante, a parte de recuperação. A gente tem que pensar na recuperação, o recovery, né? Recovery, como quiserem falar. A gente tem tanto a recuperação mais passiva quanto a recuperação mais ativa. E é importante a gente lembrar que a gente tem que recuperar o corpo e também tem que recuperar a mente. Então, técnicas de relaxamento, uma massagem, uma liberação miofacial mesmo, se a pessoa estiver contraturada, com dores, às vezes crioimersão, essas questões de tanto crioimersão quanto imersões quentes, né? Tem mistas. A literatura ela ainda está surgindo com bastante coisa aí. Se fala em alguns benefícios, tem uma parte comercial gigante também, porque existem devices aí para ajudar nessas exposições. Mas isso entra no campo das coisas de recuperação. Só que o que eu queria salientar muito é a questão de realmente recuperação mental também, e o treinamento invisível, parte do treinamento invisível é o treinamento de gestão das emoções, né? O atleta ele precisa muito disso, a gente já teve com alguns atletas aqui, eles fazem um trabalho de estar com uma equipe, acompanhando, trabalhar a parte mental, trabalhar a visualização, visualizar os seus objetivos sendo alcançados, trabalhar o manejo do estresse, treinar para se autorregular e se acalmar. Então, tudo isso é treinamento também. E deve ser feito e faz muita diferença. Boa, e dentro dos pilares da recuperação, do recovery, o sono é a base desse processo. Então, a gente começou falando sobre o sono e ele não deixa de ser a base de muitos outros atitudes. A alimentação também faz parte do recovery. Se você não fizer uma boa alimentação, você não consegue restaurar, recuperar a sua condição muscular anterior, porque você está gerando um dano, querendo ou não, naquele tecido. Então, as outras coisas que hoje em dia são mercadológicas falando, precisam de melhores evidências, mas, mais uma vez, a prática muitas vezes é soberana. Você vê que a partir do momento que um atleta faz bota de compressão, aquela bota pneumática que todo mundo vê atleta fazendo, massagem, crioimersão, que é ficar embaixo da água gelada, que hoje em dia eles extrapolam um pouco para o lado mental, que a pessoa consegue se controlar, ter uma força mental maior, por entender que a força consegue, o cérebro consegue controlar o corpo, as emoções. Então, todas essas outras questões fazem parte, eu acho que ajudam muito, para mim ajuda. Então, eu acho que é super legal. Então, a gente tem que tomar cuidado e, mais uma vez, sendo muito repetitivo, não são para todos. Não adianta nada eu fazer 1 horinha de tênis e falar que eu estou precisando de um recover. De ir para uma botinha, de ir para crioimersão, é muito mais questões de alta intensidade que geram uma sobrecarga muito grande e precisa de uma recuperação, visto que no outro dia tem um novo treinamento ou dentro de algumas horas.
Massa, show. Então, eu acho que quando a gente fala nesse equilíbrio de treinamento visível e invisível, esses são os principais pontos que a gente tinha para tocar, para falar. Para quem está escutando, se você está treinando demais e não está tendo resultado, cara, olha para o treinamento invisível e na vida isso também é verdadeiro. Então, para quem está se sentindo sobrecarregado, com trabalho, meio que beirando o burnout, a gente te entende. A gente já passou por isso, passa às vezes por essas situações, mas tenta dar uma olhadinha para o que pode estar desequilibrado na tua vida, para o treinamento invisível. E uma dica para quem quer performar mais na vida é parar agora tudo que está fazendo e deixar uma avaliação de 5 estrelas nesse episódio, porque para a gente ajuda demais as avaliações 5 estrelas aqui no MovimentCast. E a gente sabe que tem muita gente que assiste e porque a vida é corrida, a pessoa não para às vezes ali para avaliar, mas cara, faz toda a diferença pra gente, nos ajuda demais. Quando eu escuto outros podcasts, agora que eu tô aqui do outro lado, eu entendo quando o pessoal fala. Então, pessoal, deixa aquela avaliação de 5 estrelas e envie esse episódio para alguém que possa se beneficiar dele. Vitor, palavrinhas finais? Eu acho que a mensagem que eu queria deixar sobre tudo isso que a gente falou é gestão de tempo. Porque fazendo uma boa gestão de tempo, você consegue otimizar o seu sono, ter mais horas de sono. Você consegue se alimentar melhor porque você se programa melhor. Treinamento, digo a mesma coisa. Quando você consegue encaixar na melhor hora do dia para você, que você consegue performar melhor, com certeza você vai ter uma melhor resposta. E da parte mental, acho que seja mais importante, porque a gestão do tempo, o treinamento mental envolve questões sociais, o quanto você está perto das pessoas que você ama, que você tem tempo de qualidade, você ter momentos de lazer é necessário. Então, fugir um pouco daquela rotina habitual é importante para que a gente consiga atingir a máxima performance. Boa, maravilha. Galera, espero que vocês alcancem a máxima performance e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.